Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras, condenado na Lava Jato, envolve Jacques Wagner no esquema de corrupção. Ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, será diretor financeiro do Banco Mundial. Polícia suspeita que o furto de bancas de revista pode estar ligado com o jogo do bicho. Movimento Passe Livre protesta contra o aumento nas tarifas do transporte público. O presidente do México anuncia que o maior traficante do país foi recapturado. E na série Cara de São Paulo, angolano que fugiu da guerra civil e se tornou um empresário de sucesso. Estudantes de vários grupos fazem neste momento um ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A repórter Sabrina Pires está na frente do Teatro Municipal e tem outras informações ao vivo. Olá, Sabrina. Gamberini, é o seguinte, tem 30 minutos que os manifestantes saíram de frente ali do Teatro Municipal, aqui no centro, e já estão caminhando. Tem bastante gente, não há uma estimativa nem da polícia, nem dos próprios manifestantes de quantas pessoas participam. E eles estão indo no sentido da 23 de maio para seguir até a Praça da Sé. Esse foi o itinerário que eles disseram para a Polícia Militar, que aliás está em peso aqui, estão fazendo a tática do envelopamento. Eles estão bem próximos num cordão aqui em volta à manifestação. São vários grupos e também ali na frente a gente consegue mostrar agora, tem um grupo de black blocs, de gente mascarada, encapuzada, mas ali atrás tem o grosso da manifestação com vários grupos, inclusive partidos políticos, e além do movimento Passe Livre, também tem o movimento Território Livre. Os dois divulgaram aqui alguns panfletos. Por exemplo, esse daqui diz para a população pular as catracas. Isso num protesto contra o aumento de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir de amanhã. E o movimento Território Livre diz para que na semana que vem convoca outros grupos para invadirem prédios públicos contra esse aumento. Então, esse é o movimento indo em direção à Praça da Sé nesse momento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina, e podemos voltar a qualquer momento com mais informações desse protesto que acontece no centro de São Paulo. A Polícia de São Paulo não descarta a relação entre o furto de bancas de jornais com o jogo do bicho. Pelo menos 10 bancas foram levadas com todos os produtos dentro. A audácia dos bandidos foi tão grande que eles usaram um caminhão guincho. Um mistério rondava essa esquina na Avenida São Miguel, na zona leste de São Paulo. Foi depois do Natal, no dia 26 de dezembro. A banca de jornal que ficava bem ali desapareceu. Quando eu olho, não tinha nada. Eu perguntei até pro rapaz ali, cadê a banca do menino? Ele falou, não sei o que aconteceu. E na delegacia, quando eu fui fazer o BO, o que aconteceu? Roubaram a minha banca, entendeu? Arrombamento, fizeram arrombamento. Não é arrombamento, entendeu? Levaram a estrutura. Entendeu? Levar a estrutura. Nossa, mas nunca aconteceu esse negócio aqui. A banca e todos os produtos foram recuperados ontem pela polícia em um terreno em Guarulhos, na Grande São Paulo. Agora, a banca dos seus Josadables e outras 7 que também tinham sido furtadas estão em um pátio da polícia. 3 homens foram presos. Eles usavam um guincho para levar as bancas na calada da noite. A polícia e os criminosos contaram que descaracterizavam as bancas e vendiam em Guarulhos, na Grande São Paulo, e que atuavam há pelo menos 3 meses nesse tipo de ação. Agora, os investigadores querem saber quem comprou as bancas. Os furtos aconteceram em bairros das zonas leste e norte de São Paulo. Pelo menos 10 casos são investigados. No depoimento, um dos presos contou que, além de negociar as bancas por até R$30 mil, também usava os novos pontos para o jogo do bicho. Agora, os jornaleiros estão sendo chamados para reconhecer e retirar as bancas do pátio. Seu Josadables não vê a hora de recuperar o tempo perdido. Agora vamos colocar ela aqui de novo, até mais bonita, até melhorar ela, entendeu? O homem acusado de roubar um helicóptero em São Paulo, vestido de Papai Noel, foi preso na cidade de Queimadas, na Bahia. O helicóptero ainda não foi localizado.
Segundo as Secretarias de Segurança Pública de São Paulo e da Bahia, Nabiel Cordeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado por volta das 6 horas da manhã. De acordo com as investigações, Nabiel escolheu a cidade de Queimadas para se esconder porque tem parentes na região. Ontem, outro homem suspeito de ter pilotado a aeronave também foi preso. O roubo do helicóptero foi no dia 27 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostram o Papai Noel no campo de Marte, de onde a aeronave saiu para uma confraternização de Natal em um sítio em Mairinque, mas o evento era falso. Assim que pousou, o falso Papai Noel anunciou o assalto. A Polícia Civil trabalha com a hipótese da aeronave ter sido levada para o Paraguai. O caso segue em investigação. O projeto de instalação de novos pontos de ônibus na capital paulista completa 3 anos, a metade do prazo previsto para ser concluído. Cada vez mais, os antigos pontos vão dando lugar a paradas de estilo contemporâneo, como nas grandes metrópoles mundiais. Mas a opinião dos passageiros sobre os novos pontos se divide entre críticas e elogios. Um simples totem marrom é o padrão de todos os 4 modelos utilizados pela Prefeitura para substituir os antigos pontos de ônibus de São Paulo há 3 anos. Mobiliário de mais de 300 milhões de reais que oferece mais modernidade à capital e o mínimo de conforto aos usuários. Tá confortável aqui o banco? Tá, normal. Dá para esperar o ônibus tranquilo, mexer no celular? Dá, sim, suave. Além dos assentos, a maioria tem espaço para publicidade, painel digital e também abrigo contra o sol e a chuva. Bonito é, mas para quem usa todos os dias. Deu uma melhorada, mas podia melhorar mais. Em dia de chuva, esse abrigo protege? Nem tanto, porque chuva de vento principalmente. Vem da frente, vem do lado, não tem como se proteger. Só termina daqui a 3 anos, em 2019, o prazo para a implantação completa de 6.500 abrigos e de 12.500 totens. Os abrigos estão quase todos entregues, já os totens nem a metade foi substituída. Tanto que ainda há estruturas tortas por aí. Enquanto isso, alguns novos modelos já instalados ainda não são usados, como este na Avenida Roberto Marinho. Tudo porque o corredor de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrini ainda não está pronto. O ruim é que, aos poucos, a violência e o descaso parece que estão tomando conta da paisagem. Os vidros dos novos pontos já se transformaram em alvo fácil para os vândalos e muitos já estão assim, completamente riscados. O problema com este tipo de vandalismo é que a prefeitura não faz a substituição. A troca só é realizada em grandes danos, como batidas ou acidentes. Mas não são apenas os riscos. Os novos pontos também já sofrem muito com a pichação e a sujeira. Degradação já conhecida dos usuários dos antigos pontos, por exemplo, do Largo do Aroche, no centro. O totem azul está repleto de anúncios colados. Se o povo não estragar, seria ótimo. Enquanto o abrigo não chega a todos os pontos da cidade, o jeito é usar um chapeuzinho para se proteger do sol. A gente fica aqui exposta à chuva, ao sol, tudo. Nossa cidade está abandonada. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, suspendeu pelo período de 1 ano o início das obras para a expansão da linha 2 verde do metrô até Guarulhos. Atualmente, a linha vai da estação Vila Madalena, na Zona Oeste, até a Vila Prudente, na Zona Leste. A suspensão do contrato para a expansão da Vila Madalena até Guarulhos, na Grande São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 31 de dezembro. A suspensão vai até o final de dezembro desse ano. O metrô afirma que o adiamento ocorreu porque não houve a liberação de 2,5 bilhões de reais de recursos do BNDES pelo governo federal por causa do ajuste fiscal. O governo do estado afirma que vai priorizar as obras que já estão em andamento. E uma falha no sistema de energia da linha 2 verde do metrô prejudicou muitos passageiros. O problema aconteceu entre as estações Sacomã e Vila Prudente. As plataformas ficaram lotadas e a circulação chegou a ser feita por somente uma das linhas, para atender os 2 sentidos. Segundo o metrô, não é possível estimar quantas pessoas foram atingidas pela falha, pois esse é um mês atípico em relação ao número de passageiros que circulam pelas estações. Ainda segundo o metrô, a falha foi corrigida e a situação normalizada por volta das 2 horas da tarde.
Uma equipe de pesquisadores do Senegal, na África, está no Brasil para ajudar nossos cientistas no estudo do Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Um dos objetivos deles é desenvolver métodos de detecção rápida do vírus que teria relação com a microcefalia, embora ainda não haja uma comprovação científica de que o vírus seja mesmo o causador da doença. A equipe de cientistas africanos é liderada pelo diretor científico do Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal, Amadou Alpha Sall. Os pesquisadores devem ficar no Brasil por 2 semanas. Em São Paulo, os testes são encabeçados pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e pela Fundação Oswaldo Cruz. A ideia é que os profissionais que já atuaram no combate do vírus Ebola na África ajudem com a experiência própria. O Zika vírus já é estudado por lá há mais de 10 anos em macacos. Esse grupo do Dakar trabalhando conosco está treinando facilitadores. Essas pessoas, depois que uma parte do grupo de Dakar volta, vão treinar outras pessoas aqui no estado, que vão treinar outras pessoas assim, de forma sucessiva, no formato de árvore. Estão trazendo toda uma parte de imunologia, de sorologia, de Zika, que a gente não tinha no Brasil. O grupo não apresentou datas de quando os resultados dos testes serão divulgados. Apesar do Ministério da Saúde já ter confirmado que há uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia, os pesquisadores ainda não sabem se o vírus é a única ou a principal causa da doença. Para chegar a esta confirmação científica, as equipes brasileiras, junto com os senegaleses, também vão considerar durante os testes outros fatores que podem estar relacionados com os casos de microcefalia que já foram diagnosticados. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor que o esperado, que é de 34 centímetros. A associação entre, por exemplo, microcefalia e o Zika, ela é circunstancial. A gente tem bastante evidência epidemiológica e uma superposição dos dois fatores. Mas a relação causal ainda não foi provada. Então, um dos aspectos importantes desse trabalho é tentar avançar o nosso entendimento acerca dessa interação. A gente tem que saber qual exatamente é o mecanismo causal, ou seja, o vírus está indo nessa célula, usando tal maneira de entrar na célula, matando a célula por causa disso, e se a pessoa foi exposta antes a dengue, por exemplo, esse anticorpo que ele tem em dengue vai ajudar ou não o Zika, todas essas coisas a gente está pensando o dia todo. Uma vacina está nos planos, mas antes, os pesquisadores pretendem elaborar técnicas de detecção rápida do vírus. Um dos fatores que dificultam o diagnóstico são as semelhanças entre o Zika e o vírus da dengue, transmitido pelo Aedes aegypti. O mosquito também é o vetor da febre chikungunya. O vírus Zika é muito semelhante ao vírus dengue e nós não sabemos se isso vai ser algo bom ou ruim. Para o diagnóstico, sem dúvida nenhuma, é ruim. De acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde, até o último dia 2 de janeiro, o número de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus era de 3.174 em todo o país, com 38 mortes. Em São Paulo, 8 casos suspeitos estão sendo acompanhados. Nuvens carregadas que vêm do Mato Grosso do Sul trazem estabilidade para o tempo no fim de semana aqui em São Paulo. Vamos a outros detalhes da previsão agora. A formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai espalha nuvens carregadas por todo o centro-oeste do país. Há previsão de pancadas fortes com risco de alagamentos no centro-norte de Goiás, Distrito Federal, sul do Tocantins e oeste da Bahia. Na maior parte do país, o tempo segue abafado e pode chover à tarde e à noite em quase todas as regiões. Máxima de 34 graus em Vitória e de 29 em Porto Alegre. Nuvens carregadas avançam do Mato Grosso do Sul para São Paulo e pode chover logo cedo na maior parte do estado. Na região centro-oeste, o calor continua forte. Faz 33 graus em Votuporanga e 32 em Araçatuba. Na região centro-norte, são esperadas pancadas isoladas a qualquer hora. Máxima de 28 graus em Franca e 30 graus em Bauru. No litoral, Vale do Paraíba faz bastante sol e a sensação de abafamento aumenta. Máxima chega a 34 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo também deve chover de forma pontual a qualquer hora do dia. Amanhã, aqui na capital, as pancadas podem ser maiores à tarde e à noite. Máxima de 30 graus.
No domingo, o tempo não muda. A temperatura varia de 22 a 28 graus. Na segunda-feira, o dia deve ser mais fechado e mais fresco. A máxima não deve passar dos 25 graus. E na terça-feira, o sol volta, mas não estão descartadas pancadas de chuva com raios. Os termômetros marcam de 21 a 28 graus. Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, envolve o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT, no esquema de corrupção na empresa. Documento apreendido no gabinete do senador petista Delcídio do Amaral, que era líder do governo, contém um resumo da delação premiada de Cerveró e informa que Jacques Wagner recebeu grande aporte de recursos originários de propinas para sua campanha ao governo da Bahia em 2006, quando foi eleito. O dinheiro teria sido desviado da Petrobras por meio de uma operação atribuída ao presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. A Polícia Federal apura quem repassou a delação de Cerveró para Delcídio. Acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, o senador está preso desde o dia 25 de novembro. Delcídio também foi diretor da Petrobras e manteve estreita relação com Cerveró, que já foi condenado 2 vezes até agora. Gabrielli nega as acusações e diz que nunca soube de utilização de recursos ilegais dos fornecedores da Petrobras para as campanhas de Jacques Wagner. A assessoria da Casa Civil informou que o ministro Jacques Wagner não irá se manifestar sobre o assunto. O empresário Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva é o novo delator da Operação Lava Jato. Ele é sócio do operador da multinacional holandesa SBM, Júlio Ferma, que já fechou acordo com a Justiça. Os dois eram chamados de Batman e Robin pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, por andarem sempre juntos. Luiz Eduardo é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro da SBM e também das empresas Alusa e Rolls-Royce. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. O Supremo autorizou quebra de sigilos de Eduardo Cunha e família e vazam trechos de mensagens trocadas por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, com hoje ministros. Ministros Edinho Silva da Comunicação, Henrique Alves do Turismo e Jacques Wagner da Casa Civil, citado também pelo delator Cerveró. Fundos para campanhas. Há 1 ano e meio vazam delações ou trechos de investigações. Provas coletadas confirmaram porções de outros vazamentos, assim como outras porções serviram apenas às manchetes e ataques a adversários. São investigadas empreiteiras com atuação país afora e que, óbvio, atuam junto a governadores e prefeitos. Apure-se o que era ou não é legal ou ilegal e que pague quem tiver o que pagar. Temos tratado aqui ao longo de 1 ano que o vasto e explosivo material apreendido com empreiteiros não vem alimentar chantagens nos subterrâneos do poder. Milhares de documentos e dados foram apreendidos. Empreiteiros certamente não registravam apenas peripécias na Petrobras, foco legal da Lava Jato. Então, onde, com quem está essa explosiva e vastíssima documentação? Como se sabe, prevarica o agente público que não solicita investigação ao conhecer um crime. É incomensurável o poder, inclusive político, desse material. Tome-se como exemplo história relatada entre 99 e 2004. Em 38 fitas, 12 horas de conversas escusas gravadas dentro da Polícia Federal, cuja direção caiu em março de 99 ao ser publicada a reportagem Os Porões do Brasil. Ao contrário do que faziam crer a presidência da República, policiais já não tinham certos grampos do escândalo Civan. Fitas tinham sido apagadas por economia, restavam só anotações e fim da chantagem. Final daqueles anos 90, início dos 2000, tempos em que a Polícia Federal vivia na penúria refém da espionagem norte-americana, como revelado ao longo de 4 anos, 8 reportagens e 72 páginas. Em documentos, extratos bancários, depoimentos de delegados, agentes e do ex-chefe do FBI do Brasil, provas de como CIA, DEA e FBI operavam dentro da Polícia Federal. Eram os tempos da ideia e versão únicas e de estrondoso silêncio cúmplice. Boa noite.
Um relatório da Polícia Federal revela dezenas de mensagens trocadas entre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. As conversas mostram que o empresário, já condenado na Operação Lava Jato, tinha relação próxima com Eduardo Cunha. Entre 2012 e 2014, os dois trocaram 94 mensagens. Nelas, há marcações de encontros, pedidos de doação para campanhas eleitorais e agradecimentos. Uma das mensagens levanta a suspeita de que eles trabalharam juntos durante a preparação de medidas provisórias, que são atos do presidente da República com força de lei, submetidos ao Congresso Nacional. Em outra mensagem, Léo Pinheiro e Eduardo Cunha citam o nome de Henrique, que os investigadores suspeitam ser Henrique Alves, ex-presidente da Câmara, atual ministro do Turismo. O deputado diz que Léo Pinheiro resolveu metade do caso Henrique e que teria esquecido dele. Em nota, Cunha disse que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de quem quer que seja e lamentou o vazamento seletivo de dados protegidos pelo sigilo. Também em nota, Henrique Alves informou que todas as doações para sua campanha ao governo do Rio Grande do Norte foram legais. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, da mulher dele, Cláudia Cruz, e da filha dele, Daniele da Cunha. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito apura a existência de contas secretas no exterior. Cunha disse que Janot atua politicamente, escolhendo a quem investigar. Aos 16 anos, Crispim Calonge entrou em um avião sem saber o destino para fugir da guerra civil na Angola. Rodou o mundo, foi morador de rua em São Paulo e hoje é um empresário bem-sucedido. Para retribuir, dá aulas de português para refugiados. Crispim Calonge é um personagem que é cara de São Paulo. Entre estátuas africanas, lembranças de viagem e fotografias de família, conhecemos Crispim, um angolano de sorriso fácil. Sorriso não, gargalhada, que contagia. Mas ele também sabe falar sério, é quando conta a sua história de vida. Crispim nasceu em Dundo, uma cidade bem pequena em Angola. Curioso, aprendeu inglês com padres irlandeses e foi graças a isso que ele conseguiu, aos 16 anos, embarcar em um avião em plena guerra civil. Começou a guerra, pum, 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 pum. Todo mundo correndo, desesperado. Eu saí correndo, vi o avião passando e eu sabia que aquele avião ia à busca de estrangeiros, que são brancos. Aí cheguei no aeroporto, né, soldados e tal, só podia entrar brancos, negros não, pelo motivo que eu te falei. Eu falei, acho que hoje eu vou dar um jeito aqui. Eu cheguei, preciso entrar nesse avião e tal, falando em inglês. E o guarda, não, esse avião é só para estrangeiros. E quem falou para você que eu não sou estrangeiro? O avião foi para a ilha de Malta e lá ele ficou como refugiado. Depois conseguiu uma bolsa para estudar na Rússia, mas não se adaptou ao frio. Com facilidade para aprender línguas, rodou o mundo e veio parar em 1995 em São Paulo. Logo de cara passou no vestibular e começou a estudar letras na USP. Os primeiros tempos da vida universitária não foram fáceis. Sem emprego, sem dinheiro e sem família por aqui, Crispim teve que se virar nas ruas mesmo. Ele morou aqui na marginal do Rio Pinheiros, literalmente embaixo da ponte. Foi aqui também que ele conheceu o racismo. A maioria dos negros brasileiros na época tinha tido poucas oportunidades ou nenhuma, em vários casos. E os africanos vêm de uma outra história. Uma autoestima que ele já nasce com aquilo. Se ele estudou ou não, ele tem autoestima. E se ele tiver algum problema, não é pelo fato de ser negro. Crispim terminou a faculdade e montou uma escola de idiomas para executivos. Poliglota, fala 12 línguas. 2 vezes por semana dá aulas de português para refugiados. Tem que rever se eu estou aprendendo mais ou ensinando mais, né? Me ver na sala de aula para dar aula de português, tendo que falar em francês, tendo que falar em Chiluba, tendo que falar em inglês, tendo que falar em Lingala, tudo ao mesmo tempo, eu nunca imaginei que eu fosse viver para poder fazer isso. Apaixonado pelo Brasil, formou família e criou raízes. E em meio a tantos idiomas, escolheu a palavra preferida. Eu gosto da palavra alma, porque alma não tem cor.
A alma não tem religião. A alma, no meu entender, não tem cabelo, comprido, gordo, magro, feio. A alma é alma. E voltamos a falar sobre a manifestação contra o aumento da tarifa no transporte público. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Os manifestantes estavam no sentido combinado com a polícia pela 23 de maio para a Praça da Sé. Muitas bombas de efeito moral já jogadas aqui. Houve muita correria há pouco. Essa correria agora continua para as ruas ao lado. A gente consegue perceber que a polícia continua jogando essas bombas. Aliás, a gente tem que se afastar porque realmente esse gás corta realmente a nossa respiração. Imagina de quem está tão perto. Polícia, muita polícia por aqui e as bombas agora. A manifestação se dispersou, muita gente correndo, inclusive os mascarados que estavam bem na frente dessa manifestação, eles correram para as ruas ao lado e jogam também alguns artefatos, pedras, inclusive fogos de artifício no sentido da polícia. A polícia, olha, continua, a gente consegue ver inclusive a tropa de choque completamente bloqueando aqui a 23 de maio e voltando no sentido da onde vinham os manifestantes aqui da região do Vale do Anhangabaú. Muita confusão por aqui e as bombas continuam a todo tempo. Voltamos ao estúdio. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai para o Banco Mundial. Ele vai comandar a diretoria financeira da instituição. O cargo estava vago há 2 meses. O anúncio oficial deve ser feito na segunda-feira. Na hierarquia do Banco Mundial, Levy vai estar abaixo apenas do presidente, Jong Yong-kim. Inflação oficial de 2015 fica em 10,67%, bem acima do teto da meta do governo, que era de 6,5%. O valor do índice é o maior desde 2002. Segundo dados do IBGE, divulgados hoje, preços dos alimentos, da habitação e do transporte foram os que mais subiram. O aumento de 12,03% no preço dos alimentos pesou no bolso do brasileiro. Já o maior impacto do ano partiu do aumento da energia elétrica e dos combustíveis. A luz, no ano passado, subiu, em média, 51%, sendo que São Paulo teve um reajuste de 70,97%. Já a gasolina subiu, em média, 20,10%. E o custo médio do etanol subiu 29,63%. A inflação foi maior que o rendimento da caderneta de poupança, que teve o pior resultado desde 2002. A aplicação rendeu 8,15% no ano, valor inferior à inflação do período. Senador Álvaro Dias assinou ontem em Londrina, no Paraná, sua desfiliação do PSDB. Segundo a assessoria do parlamentar, ele vai ingressar no Partido Verde. Álvaro Dias deve assinar a ficha de filiação do PV nos próximos dias. A assessoria do senador Álvaro Dias confirmou também que ele recebeu um convite do PV para se candidatar à presidência da República em 2018. Ele não confirmou essa intenção de ser candidato. O senador afirmou que a saída do partido aconteceu por divergências em relação ao PSDB do Paraná. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o projeto de eleição direta para subprefeitos da capital paulista. Vamos agora com a entrevista. E o nosso entrevistado é o vereador André Matarazzo, líder do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo e com extensa atuação na vida pública, onde já foi embaixador do Brasil na Itália, secretário municipal, estadual, ministro de Estado e subprefeito de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco sobre subprefeitura. Eu quero começar. Vereador, o prefeito Fernando Haddad já protocolou esse projeto de eleição direta para subprefeitos em São Paulo. E o senhor já se manifestou contra. O que eu quero saber, por que, na sua opinião, essa ideia, esse projeto, é um factoide sem pé nem cabeça, como o senhor já afirmou? Maria Lídia, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Gazeta. É um factoide por uma razão, ele protocolou o projeto no lugar errado.
É um projeto que ele deveria ter protocolado na Câmara dos Deputados em Brasília. A matéria é federal. Você não faz eleição sem o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é muito importante. E você imagine se cada prefeito que chega aqui começa a criar cargos eletivos em São Paulo. Então, a ideia é uma ideia bonita. Isso existe em Londres, existe em vários países. Só que são circunstâncias completamente diferentes das nossas. Quer dizer, o senhor é contra em relação à forma como ele conduziu ou é em relação ao conteúdo desse projeto? Não, há um momento e que tem uma questão de legislação. Você, para fazer uma eleição, para fazer eleição nas subprefeituras, nas regiões de uma cidade, você precisaria ter todo o embasamento legal para isso, no sentido também da estrutura da prefeitura. Por exemplo, amanhã você se candidata a subprefeita do Mboimirim, tá certo? Fazemos a eleição. Eu te pergunto, com que orçamento você vai cuidar do Mboimirim, se não existe um orçamento dividido pela cidade? Tá certo? Então é uma coisa que não faz o menor sentido. Aliás, a prefeitura tentou fazer a eleição agora... Mas, vereador, eu vou pedir licença ao senhor. O nosso editor-chefe pede 1 minuto para nós acompanharmos o que está acontecendo nessa grande manifestação hoje em São Paulo. Estela. Situação tensa, Maria Lídia. Voltamos a falar sobre a manifestação contra o aumento da tarifa no transporte público. A repórter Sabrina Pires acompanha. Olha, o centro se transformou numa verdadeira praça de guerra. A manifestação saiu aqui do Teatro Municipal e seguia aqui pela Avenida 23 de Maio, que, como a gente percebe, está completamente bloqueada para os carros nos 2 sentidos. Polícia Militar começou uma confusão nesse sentido quando os manifestantes estavam ali e eles revidaram com bomba de gás de efeito moral, de gás lacrimogêneo. Eles estão se posicionando novamente agora e jogaram muitas bombas. Houve correria para todas as ruas aqui ao redor. A gente está aqui bem no Vale do Anhangabaú e a gente percebe que tem não só bombeiro, como a gente vê ali ao fundo, mas também polícia militar, várias viaturas aqui pelo centro. Todo mundo saiu correndo e a polícia também foi atrás. A gente ouviu bombas agora há pouco no Teatro Municipal, bem aqui pertinho, e como a gente percebe, eles estão deixando aqui a Avenida 23 de Maio para a lateral. Houve correria, tinha muita gente ainda, bombas em outros lugares que a gente não consegue saber exatamente agora, mas em vários pontos e a todo momento, bombas e mais bombas. Houve essa correria, teve um policial militar ferido, por isso essa viatura dos bombeiros foi até próximo ao pelotão. Ele correu, a gente conseguiu perceber daqui, ele correu para o... Vamos falar do aumento, porque temos aqui o pessoal do Passe Livre que pede para falar que essa reivindicação é contra o aumento da tarifa de trem, ônibus e também de metrô de R$ 3,50 para R$ 3,80, que começa a vigorar amanhã. Eles dizem que essa era uma manifestação pacífica e que quem começou foi a Polícia Militar. Eles estão bastante revoltados porque, segundo eles, essa manifestação transcorria de forma tranquila. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Voltamos agora com a entrevista com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Estela. Peço desculpas pela interrupção, Imagina. mas como o senhor viu, imperiosa, né? Esse movimento em São Paulo, a reação, a ação da polícia, que é sempre tão polêmica, e as razões todas nós saberemos, né, na verdade, depois de uma análise mais apurada dos fatos. Mas eu quero retomar naquilo que nós estávamos falando, em que o senhor deixou muito claro da questão da necessidade do embasamento legal, do aspecto formal para uma mudança nos critérios de escolha dos subprefeitos da cidade de São Paulo. Isso aí ficou muito claro. O senhor foi subprefeito na cidade de São Paulo. A minha indagação é sobre os critérios da escolha. Como no presidencialismo de coalizão, né, no executivo, nos municípios, há sempre aquele embasamento das alianças, a negociação política, e muitas vezes a escolha de nomes para subprefeituras é através do critério de moeda de troca para pagar dívida de campanha eleitoral.
acabar com esse critério que muitas vezes torna o próprio chefe do executivo refém daqueles que o apoiaram, não é algo que se deve buscar na política? Sem dúvida nenhuma, mas esse critério que o prefeito Haddad sugere, ao contrário, né? Ele aí politiza 100% a prefeitura, porque você vai ter 32 subprefeituras, cada uma com o prefeito de um partido e o prefeito que detém o orçamento, os cargos, todos de outro partido. Quer dizer, que eu falo, nós não somos anglo-saxões aqui, nem nórdicos, somos latinos e tem uma cultura política diferente. Isso que você falou, eu fui subprefeito, Maria Lídia, eu diria, fui subprefeito da Sé. O Chico Macena, que perdeu a eleição por vereador, hoje até na Folha ele disse que eu fui contra o projeto porque eu não me elegeria prefeito, ele se engana, eu fui o vereador com o maior número de votos naquela região, portanto teria me eleito. E fui secretário de subprefeituras. E te digo o seguinte, usa moeda de troca quem não tem capacidade de gestão e não tem discernimento. O prefeito Serra, quando foi prefeito, e também o Kassab, no período que eu estive na subprefeitura, até nós fomos criticados, num certo sentido, porque pusemos muitos subprefeitos que não eram de São Paulo. Eram todos ligados ao prefeito, pessoas de confiança do prefeito. E nunca tivemos problema com nenhum vereador, nem da base aliada, nem do nosso partido. Por quê? O vereador tem que ser ouvido. Ele é um representante da sociedade local. E posso te dizer que a nossa Câmara aqui, ela é muito distritalizada, ou seja, os vereadores são representantes de regiões. Então, você tem regiões que, se você for conversar com o vereador, ele vai te dizer quais são as prioridades da região, quais são os problemas da região, e é uma ajuda. Quando você, em qualquer lugar que você tiver, quando você tiver que compor cargos ou montar uma equipe, você não vai pôr gente só que você conhece, tá certo? Nem nas empresas se faz isso. Como é que você faz numa empresa? Ou você chama um headhunter, ou você pede para alguém te indicar as pessoas. E você não vai isso porque a pessoa indicou aceitar, você vai entrevistar, você vai ver o currículo, vai ver a idoneidade, e aí se tiver o perfil adequado, você coloca a pessoa no lugar. Então eu acho que você não pode ter preconceito, porque é fulano que indicou ou não, você tem que ter as pessoas adequadas, com o perfil adequado e com a idoneidade necessária com as características necessárias para ocupar o cargo, que infelizmente o prefeito Haddad não tem, porque não tem vocação para o que ele está fazendo. Nós já tivemos 70, você que está nos ouvindo, 70 trocas de subprefeitos em São Paulo nesses 3 anos, por isso que a cidade está como está. A pessoa nem consegue entender a região, já vai sendo substituída. Por quê? Tentativas de negociar com a Câmara. Ele também não entendeu qual é o funcionamento da Câmara. Bom, não sei se agora o senhor já está falando como candidato, vamos falar de eleição? Não, posso te falar uma coisa, que eu dificilmente sobre a cidade eu falo como sendo ou não candidato, porque eu acho que a minha paixão por São Paulo é muito antiga e a mim incomoda ver as coisas erradas, inclusive na minha gestão. Né? Eu nunca tive problema de criticar e nem de voltar atrás em muitas decisões minhas. Mas vamos falar sobre a sucessão municipal. O PSDB. O senhor foi o primeiro que se credenciou como pré-candidato, aqui mesmo no Jornal da Gazeta, deixou claro que gostaria de ser o candidato do PSDB e que entendia que tinha os pré-requisitos para tal. Acontece que vários outros nomes depois apareceram e, inclusive, parece que já existe uma disputa, vai haver uma prévia em fevereiro. Há uma impressão de que um dos pré-candidatos, João Dória, já está em campanha. O governador Geraldo Alckmin já expressou uma preferência por João Dória. A minha indagação é se essa indefinição do PSDB, esse tipo de divisão que aparece, se não é contraproducente para aquele que for escolhido? Eu posso te dizer que eu concordo, viu, Maria Lídia? Politicamente correto, provavelmente seria dizer, não, é tudo normal. Mesmo dentro do partido, cria uma certa estranheza a determinados movimentos. Então, eu sempre imagino, se entre nós, dentro do partido, pessoas que estão acompanhando e são interessadas no assunto, cria estranheza, você imagine para a sociedade. E como eu continuo sempre andando na sociedade civil não política, são os meus amigos, etc., as pessoas estranham. Claro que é contraproducente, é muito contraproducente. O senhor concorre nas prévias?
Concorro nas já prévias. Já está em campanha claro, também? Maria Lídia, eu estou há 10 anos, desde que eu fui subprefeito da Sé, eu vi, depois de ter sido ministro, secretário de Estado, eu fui secretário do Covas, fui secretário do Alckmin, fui ministro do Fernando Henrique, fui secretário na Prefeitura do Sé. Quando eu fui subprefeito, eu vi que a minha questão política era São Paulo, a cidade que eu tinha paixão, a cidade que eu trabalho. Então, eu não quero voltar para Brasília, não vou voltar para Brasília, não vou disputar outros cargos. Então, eu estou há 10 anos, por todos os cargos que eu passei, estudando a cidade de São Paulo. E estou na Câmara, porque também achava que era importante conhecer a Câmara pelo lado de dentro, como é ser vereador, para entender as suas motivações, para quando estivesse no Executivo, poder ter um bom relacionamento com o Legislativo. E hoje eu te digo, foi muito importante ter sido ou estar sendo vereador para poder entender o quanto a Câmara pode ajudar o prefeito. O apoio de Alckmin é fundamental para o candidato do PSDB? É importantíssimo. Fundamental? Hoje... Não, acho que é diferente o que eu estou perguntando. Sim, se é fundamental. É diferente. O partido tem muitas lideranças. Uma vez que você tem uma prévia, claro que é importante, mas você tem outras lideranças também, né, que já manifestaram apoio a mim, por exemplo. Eu acho que todo o apoio é importante. O Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-governador José Serra, o senador José Serra, a senadora Luísio Nunes, o ex-governador Goldman, o deputado Arnaldo Madeira, uma série de lideranças. E, principalmente, fundamentalmente, quem está nos ouvindo sabe, por isso que eu te digo que é muito importante, mas... O que é muito importante é você ter apoio da militância do partido, dos diretórios zonais, que são a base eleitoral do partido, que é quem vai depois te ajudar a fazer o programa de governo, vai te ajudar a ganhar a eleição, que essa sim é fundamental ganhar. E eu agradeço muito sua entrevista e tenho certeza que nesse ano teremos muita oportunidade de conversar sobre a sucessão municipal. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Para mim é muito gostoso estar aqui, porque a Gazeta realmente é uma televisão paulistana que há tantos anos a gente acompanha e ela acompanha a nossa cidade. Obrigada. Gamberini. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. Quem disse que não há programação cultural em janeiro em São Paulo? Os museus e instituições culturais estão todos abertos e o teatro volta ao cartaz aos poucos. Hoje reestreia a montagem da companhia do Club Noir do clássico de Jean Genet, O Balcão. A peça teve uma histórica estreia nacional em 1969, num dos saudosos festivais organizados por Ruth Escobar em plena ditadura militar. Cenário e plateia faziam parte de uma estrutura metálica com mais de 80 toneladas de ferro, com plataformas e passarelas por onde o elenco se movimentava. A plateia chegava a se abrir ao meio para que o elenco pudesse atuar. A montagem atual, de Roberto Alvim, é minimalista. O cenário coberto por um vinil preto ressalta o texto, que é arrasador. Por meio de jogos eróticos, vai demolindo todas as instituições de poder das sociedades modernas. Quem quiser ter ou reviver esta experiência, a peça fica em cartaz no Teatro da Companhia, no Baixo Augusta, até 31 de janeiro. A cantora Virgínia Rosa, que tem formação clássica, mas fez carreira na música popular, empresta todo o seu volume de voz para visitar o repertório de Clara Nunes, mostrando que a grande intérprete, sempre lembrada por seus sambas, na verdade cantou choros, boleros, valsas e até forrós. O show de amanhã, no Sesc Consolação, é para apresentar o CD de Virgínia com as canções de Clara, lançado pelo selo Sesc. E vale a pena ir até o Sesc Belenzinho para ver a exposição Aqui África, aberta até 28 de fevereiro. A curadora Adelina von Fürstenberg reuniu 13 artistas contemporâneos africanos de várias gerações para dar uma boa ideia da produção do continente. Entre eles, Frédéric Brully Bouabré, da Costa do Marfim, que morreu em 2014, mas participou da Bienal de São Paulo de 2012, com um trabalho semelhante ao que é mostrado agora. O camaronense Barthélemy Togo e o senegalês Omar Ba criaram instalações especiais para a exposição. Boa noite. Você vai ver a seguir. A Bélgica informa que encontrou o esconderijo de um dos suspeitos dos ataques a Paris. E a prisão de El Chapo. O presidente do México anuncia que o maior traficante de drogas do país foi recapturado.
Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Voltamos a falar sobre a manifestação contra o aumento da tarifa no transporte público. Já houve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar. A repórter Sabrina Pires acompanha. Olha, Estela, aparentemente deu uma acalmada, mas é só aparência mesmo, porque a gente percebe aqui, olha, o choque chegando aqui próximo ao Teatro Municipal. Os manifestantes fizeram o bloqueio, foi apagar, pelo menos uma tentativa de apagar aqui esse fogo no lixo. E mais ali atrás tem mais polícia militar. E estão aqui em frente ao Teatro Municipal. Nós paramos de ouvir tantas bombas, como ouvíamos há pouco, estava bastante confuso. E também muita gente saindo do trabalho. Se a gente mostrar ali, Vitor, por favor, olha, quanta gente saindo do trabalho nesse susto. A gente via que o comércio estava todo fechado aqui na região do Anhangabaú, porque as pessoas estavam com medo, ouvindo a correria, depois dessa confusão entre os manifestantes desse ato organizado pelo movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô, e a polícia militar. Pelo menos um policial ficou ferido, a gente conferiu, ele ficou machucado no rosto e já foi atendido pelos bombeiros. Essa situação de momento, mas há pouco, ficou bastante grave, houve confronto entre os manifestantes e a polícia militar, muita correria, os manifestantes foram para as ruas laterais aqui no centro, o centro inteiro tomado por PMs e manifestantes correndo, muita gente revoltada, alguns diziam que essa manifestação estava pacífica, que não havia um motivo de interromper o ato, que iria até a Praça da Sé, mas o fato é que houve muita confusão. A polícia revidou com muitas bombas de efeito moral, ficou até difícil de falar aqui, e também teve revide dos manifestantes, que além de colocar fogo aqui, como a gente mostrou há pouco, no lixo, também jogaram pedras, jogaram inclusive na imprensa, jogaram pedras, jogaram placas de lixo, de madeira, tudo que encontravam pela frente. Então, virou uma verdadeira praça de guerra aqui no centro e a situação ainda não está tão calma assim, não. Voltamos ao estúdio. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Se você deixou dinheiro na poupança no ano passado, você despoupou. Sim, ao longo do ano, a quantidade de dinheiro que você colocou lá diminuiu. No ano passado, a caderneta de poupança rendeu 8%. E no ano passado, a inflação foi de quase 11%, como soubemos hoje. Quer dizer, na média, os preços subiram mais do que o rendimento da poupança. É a primeira vez que isso acontece desde 2002. Logo, isso não é poupar. Muita gente percebeu o prejuízo e saiu da caderneta. No ano passado, o total dos depósitos na poupança caiu cerca de 54 bilhões, para um total restante de 656 bilhões. Claro que muita gente tirou dinheiro da caderneta porque a situação da economia está ruim. Mas houve quem percebesse o prejuízo e procurasse aplicação mais rentável. Este ano, a situação da caderneta não deve ser muito melhor. Por hora, estima-se que a poupança deva render uns 9% em 2016. E a inflação média deve subir uns 7%. O ganho, então, vai ser mínimo. A caderneta tem algumas vantagens, é claro. É muito simples de usar, é quase como uma conta corrente no banco. Não paga imposto. Mas essas pequenas facilidades valem a pena de ter prejuízo? Não. Há aplicações quase tão simples e praticamente tão seguras quanto. Por exemplo, aplicar em um fundo de renda fixa de um grande banco. Nem todos aceitam qualquer valor de aplicação. Todos têm taxa de administração, que come o valor do rendimento. Mas quase qualquer fundo de banco de renda fixa rende mais que a poupança. Consulte o gerente do seu banco, olhe os números e saia da poupança. Há uma aplicação muito melhor que todas essas, que é o Tesouro Direto, como a gente sempre diz aqui, que é o empréstimo direto de dinheiro para o governo.
é bem mais complicada, exige abertura de conta em corretora, obriga o aplicador a escolher que títulos comprar, exige mais conhecimento, em suma. Mas vale a pena estudar. Há títulos do Tesouro rendendo quase o dobro da poupança. O importante é não bobear, não deixar dinheiro parado na conta, não deixar dinheiro encolhendo na poupança. Em um ano, a diferença parece pequena. No longo prazo, para quem quer fazer pé de meia, que leva décadas, a diferença vai ser brutal. Boa noite. A polícia da Alemanha identificou 31 homens suspeitos de participar de ataques a mulheres no Ano Novo, na cidade de Colônia. 18 já haviam pedido asilo para o governo alemão. A polícia já recebeu 170 denúncias de mulheres, a maioria sobre roubo e lesão corporal. 117 queixas relatam algum tipo de violência sexual. Os crimes teriam acontecido no Réveillon, perto da estação central de trens e da Catedral de Colônia. Entre os suspeitos já identificados, há 9 argelinos, 8 marroquinos, 4 sírios, 5 iranianos, 2 alemães, 1 iraquiano, 1 sérvio e 1 americano. Foram presos 2 homens de 16 e 23 anos do Marrocos e da Tunísia. Os celulares deles tinham vídeos do tumulto e de assédio às mulheres. A polícia também encontrou um papel com frases sexistas, traduzidas do árabe para o alemão. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Bom, o futebol chinês, todo mundo já sabe, está cada dia mais brasileiro. Além de levar para a China os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, tem time treinando por aqui, não é? Você já aprendeu a falar chinês, já sabe? Não, ainda não recebi essa proposta milionária. Para Atibaia você vai já falar. O Tianjin Quanjian, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que está na 2ª divisão chinesa, faz um trabalho de pré-temporada em Atibaia. E hoje a equipe apresentou oficialmente 2 reforços bem conhecidos do futebol brasileiro. Jadson e Luiz Fabiano já trabalham para o time da 2ª divisão chinesa. É na cidade de Atibaia que o time chinês Tianjin Quanjian faz pré-temporada e aproveita para apresentar seus 2 principais reforços para o ano de 2016. O meia Jadson, ex-Corinthians, e o atacante Luiz Fabiano, ex-São Paulo. Esses 2 jogadores já tentei contratar em alguns clubes aqui que eu dirigi no Brasil. O Luiz Fabiano, bem mais tempo, né? Eu quando estava no Sevilha, né? E o Jadson, menos tempo agora, recentemente no Flamengo, não foi? O treinador qualificado, ele cobra muito no jogador. Ele sabe tirar a qualidade do jogador, né? É um cara vencedor, eu acho que ganhou vários títulos aqui no Brasil, já treinou vários jogadores, né? Até jogadores aí que já foram melhores do mundo. Jadson, com 32 anos, firmou o contrato por 2 temporadas, enquanto Luiz Fabiano fica por 1 ano com possibilidade de prorrogação do vínculo. Os atletas aproveitam os últimos dias em terras brasileiras para manterem a forma e se entrosarem ao novo elenco. O Tianjin disputa a 2ª divisão do campeonato chinês. E segundo o regulamento, apenas 3 jogadores estrangeiros podem participar da competição pelo clube. Luiz Fabiano, Jadson e uma vaga em aberto. Geovânio dos Santos é o nome especulado, assim como Elias do Corinthians e Alexandre Pato, também do Corinthians. Bom, Celso, a temporada de caça aos brasileiros não acabou, porque os chineses têm muito dinheiro e uma lista grande, não tem? E jogador barato. Os salários são altos, mas convenhamos, né? 8 milhões de euros pelo Renato Augusto não é nada. Você não paga isso por um jogador medíocre no futebol europeu. De qualquer time mediano na Europa, você não paga isso. É muito mais caro. Estão fazendo negócio da China no Brasil. Estão fazendo um negócio da China no Brasil. E melhor a gente acompanhar o campeonato chinês. Pelo jeito vai ser mais interessante. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Bom final de semana. Obrigado para você também. Até segunda. Estela. As autoridades da Bélgica revelam que foi encontrado um esconderijo do terrorista foragido suspeito-chave dos ataques de 13 de novembro em Paris.
A descoberta aconteceu em 10 de dezembro e só hoje foi revelada. As investigações levaram a um apartamento do terceiro andar de um prédio no bairro de Schaerbeek, em Bruxelas. Ali foram encontrados material para fabricar explosivos, 3 cinturões feitos à mão e a impressão digital de Salah Abdeslam, que está foragido. Os investigadores descobriram que o apartamento foi alugado com documentos falsos. 10 pessoas já foram presas na Bélgica por suspeita de ligação com os ataques que mataram 130 pessoas. Os detidos teriam ajudado Abdeslam a escapar da polícia ou preparar os ataques a partir da Bélgica. A repórter Sabrina Pires tem novas informações falando ao vivo da manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. Olá, Sabrina. Olha, aqui bem no centro, onde começou essa manifestação, no Teatro Municipal, a situação é a seguinte: tudo bloqueado para os carros, a polícia já deixou esse espaço e saiu há pouco para o sentido da Praça da República, uma correria há pouco aqui no sentido da Praça da República e novamente ouvimos bombas por aqui. A todo momento as pessoas já começam a andar mais tranquilas, mas a todo momento a gente ouve novas bombas, nova correria. Essa confusão começou por volta de 7h20, 7h30 e ainda não está completamente normalizada nesse protesto por causa do aumento das tarifas de ônibus, trens e metrôs a partir de amanhã. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O presidente do México anuncia a prisão do mais poderoso traficante de drogas do país, conhecido como El Chapo. Pelo Twitter, o presidente Henrique Peña Nieto anunciou que a missão estava cumprida. Joaquim Guzmán está preso. El Chapo teria sido capturado em Sinaloa numa operação realizada por militares da Marinha e do Exército Mexicano. O chefe do tráfico escapou 2 vezes de prisões de segurança máxima. A segunda fuga foi em julho do ano passado, em Altiplano, através de um túnel entre o banheiro da cela e uma casa abandonada a 1,5 km de distância. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos na segunda, às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe a cantora Thier.